Então tá, pessoal, mais uma vez, boa tarde, são 14 horas em ponto, né, o horário que a gente tinha marcado para começar o nosso webinar. Então, assim, né, eu sou Valquíria, eu sou coordenadora de marketing aqui da Sancom, e estou aqui para fazer, né, a abertura, né, do nosso webinar, para depois, né, já deve ser conhecido aí por muitos de vocês, o Antônio, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o app, funcionalidades, é uma ferramenta aí que vem para trazer muito benefício para os RHs e para os colaboradores, né, das empresas. Tenho alguns recadinhos e uns combinados aqui para a gente começar. Já vou pedir, Antônio, por favor, se tu puderes compartilhar a tela, que aí vai me ajudar. Olha aí também. Então, assim, para quem, né, se alguém não tem familiaridade com Teams ainda, vocês podem reagir nos botões ali em cima. Também podem, o chat deve estar habilitado. Vocês podem, já tem uma reação ali. O chat está habilitado, vocês podem mandar perguntas por ali. E no final, se vocês, né, a gente vai ter uma série de perguntas frequentes. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pede para deixar as perguntas para o final. E aí, para não esquecer, pode ir digitando ali no chat, que aí a gente dá sequência, né? Então, pode passar esse slide, por favor, Antônio? Então, o que a gente vai ver aqui hoje, né? A gente vai conhecer essa ferramenta, então o app, que é um aplicativo, né, que é diferente da Whipple. A gente vai saber, né, nesse webinar de hoje, o que é o app, esse aplicativo, quais os benefícios, as funcionalidades disponíveis, os pré-requisitos e, o mais importante, como ter acesso a essa ferramenta que vai dar aí produtividade e agilidade no dia a dia de vocês e autonomia para o colaborador, né? Pode passar. Então, assim, né, eu acredito que vocês, né, já são nossos clientes, né, mas assim, a gente, né, gosta sempre de trazer aqui a nossa missão, que é fornecer soluções de tecnologia. Então, assim, independente, né, a gente quer sempre poder apoiar os nossos clientes, independentemente da solução. Se a gente não tem, a gente conseguir também indicar aquilo que for, né, ser relevante e útil para os nossos clientes. Então aí a gente está aí à beira, né, próximos de completar aí 30 anos de mercado, né, no ano que vem. Nós temos mais de 200 clientes na nossa carteira, mais de 100 colaboradores aí distribuídos entre os escritórios de Joaçaba e de Chapecó. Pode passar. E aí, né, nós hoje temos duas marcas dentro do grupo, a Sancom, a quais vocês são clientes. Então, na Sancom a gente tem todas as soluções de gestão para empresas, né, tanto de gestão de pessoas, ERP, logística. E na Pronos a gente tem essa outra empresa também do grupo. A gente tem ali IaaS, que é infraestrutura em nuvem, e também soluções para segurança digital, né? Então aqui, como bem passou aqui tá no slide, na Sancom a gente tem soluções de gestão, a gente tem soluções de plataforma e também soluções financeiras, né? E aí vocês também podem, se alguém não conhece ainda algum desses pilares das soluções, pode procurar o executivo de conta para saber um pouquinho melhor. E na Pronos, a gente tem as soluções em nuvem, soluções para segurança da informação e também a gente trabalha com serviços. Então aí, né, tem um portfólio completo para atender todas as necessidades do negócio, né? Desses combinados do webinar, a gente precisa muito saber da opinião de vocês também. Se o tema está sendo relevante, porque a gente vê que às vezes vem nas nossas pesquisas, né? Gostaria de saber mais sobre as soluções, sobre o que vocês têm de novidade. Então, esse movimento, o webinar também, é para atender essa solicitação de vocês que vem lá nas nossas pesquisas de NPS, que são muito importantes, né? Que vocês respondam, porque daí a gente entende os pontos onde a gente precisa melhorar e aprimorar. E isso já é uma demanda das nossas pesquisas. Então, para a gente saber se está no caminho certo, lá no final, a gente, após o webinar, depois de algum tempinho, vocês vão receber por e-mail um link com a pesquisa de satisfação. Vai ter a gravação do webinar para quem precisar reassistir, e aí o link com a pesquisa de satisfação é bem rapidinho, e aí a gente ainda sorteia um brinde bem legal entre os respondentes da pesquisa, tá? E também, não menos importante, a gente, para todos que estiverem, né, acompanhando o webinar, que já fazem parte do programa Compartilhando Experiências, vão pontuar no programa. Para quem ainda não conhece, tem aqui no QR Code, vai cair direto na página,
preenche lá o formulário, que aí a nossa equipe de CS vai entrar em contato com vocês para aderir ao programa. Esses pontos dos programas, né, tipo de hoje, pode ajudar vocês a alguma hora de consultoria, pode ajudar em desconto na compra de treinamentos, pode trocar por brindes, que, né, às vezes a gente vê que tem alguns itens que são, assim, de mais desejo, né? Então, assim, é bem, bem legal vocês participarem. E a gente convida para quem ainda não está participando, né? Já se inscreve para começar a pontuar e aí trocar por benefícios. Então, sem mais delongas, né, eu vou passar aí a palavra para o Antônio, que já é muito conhecido de vocês, e aí espero que a gente tenha aí um momento, né, de compartilhamento e que isso vá agregar no dia a dia de vocês. Muito bem, Antônio, é contigo. Boa tarde, pessoal. Espero encontrá-los bem, né? Por mais que conheça praticamente todos aí, né? Via telefone, alguns através de algumas reuniões que nós fizemos, né? Então, ainda bate um pouquinho de ansiedade e nervosismo, porque a gente não fala para tantas pessoas, né? Não é o nosso habitual, né? Ficar mais nos bastidores, como a gente fala, né? Mas vamos tentar aí fazer o possível para esclarecer alguns pontos, trazer algumas informações para vocês. E evidentemente que ao final, se surgir qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição. Vocês podem entrar em contato conosco aí pelos canais que vocês já conhecem, né? Ou até mesmo, né, alguns tickets poderão vir, né? Alguns atendimentos relacionados, né, ao app, né? E a gente vai estar à disposição aí para auxiliar toda a nossa equipe, tá? A gente já tem aí um pouquinho, só para contextualizar, né? A gente já tem aí algumas primaveras, né, na Sancom, e também com gestão de RH, né? Alguns usam essa fala, eu acho legal, né? O RH é uma cachaça, né? A gente se acostuma, é difícil se largar depois, né? A gente, né, tem dias melhores, dias nem tão, né? O social que o diga, mas a gente sempre está descobrindo e aprendendo, e o RH acho que mudou bastante aí de um tempo atrás, né? Então, a gente que já passou aí, já podemos dirigir, né? Enquanto RH e já passamos de alguns anos, a gente sabe o quanto as coisas mudaram e a gente teve que se adaptar, reaprender, né? Eu acredito que esse webinar aqui falando sobre o app que a gente vai estar conversando é um desses divisores também, né? Ele é um ponto bem significativo, muda um pouquinho a visão da gente para algumas coisas. A gente está habituado aí a ter filas, né, na frente do RH para tirar dúvidas, esclarecer pontos, né? E muitas vezes é por falta de informação. Então, eu acho que talvez o principal legado do app é a comunicação, né, entre o empregado e a empresa e o que pode ser feito, né? Então, a gente tem aí alguns pontos nesse aspecto para trazer para vocês, tirar algumas dúvidas, né? Claro, uma visão geral. Essa documentação da Senior, ela é bastante rica, mas a gente ainda assim, no dia a dia, pontualmente podem surgir algumas dúvidas, né? O que eu posso, o que eu não posso, né? Então, acho que a ideia é esclarecer isso, trazer pontos. A gente vai ter aí, a qualquer momento, perguntas, né? Vão formulando elas, se vocês tiverem mentalmente, podem colocar no chat, ao final a gente responde, né? Se ficar alguma coisa ainda do que a gente trazer, tá? A gente fala de experiência, mas a experiência ela, né, é muito, muito relativa, né? Então a gente trabalha há muitos anos, eu acho que alguns de vocês também, eu ainda sou da época do Ruby e do Honda, né? E não do administração de pessoal e controle de ponto, como é hoje, da Senior. Né? As coisas vão se mudando, a gente tem que ir se adaptando, CFIP agora é social. Então tudo isso que a gente pontua, né, ou busca, ele é um aprendizado direto, né? Então para vocês também buscar essa informação através desses webinários ajuda muito, né? Então você cria uns atalhos, né? Em vez de você ficar lendo uma documentação, você já vai direto ao ponto. A gente vai trazer aqui para vocês ainda algumas coisas aqui, como tem a estrutura toda, né? Do nosso gestão de pessoas da Senior, né? Então, quando a gente fala em RH, como era antigamente, que a gente falou de fazer filas no RH para obter uma informação, hoje a palavra certa é comunicação e descentralizar, né? O quanto mais você conseguir, né, que o empregado tenha de informações sem precisar de você, é o ideal, né? Você evita de ficar ao telefone, de ficar atendendo, por mais que essa parte de contato é importante também, mas para outras situações, de repente, né? Então, o app nesse sentido vai ajudar muito vocês também, né? Porque tem uma palavra que a gente usa que é democratização, né? Então, democratizar a informação. Para que só o RH ter essa informação? E hoje nas empresas as pessoas já estão mais esclarecidas também, então não são tão leigos em tudo. E eu acho que quanto mais você disseminar essa informação direto ao ponto, né, aonde tem que chegar,
é muito mais bem visto, né? E vai diminuir bastante o trabalho do RH nesse aspecto, né? É a carga, né, de informações. Nós temos aqui nos extremos aqui, né, em roxo ali, pode perceber, né, até uma dupla dinâmica, a gente vai falar exclusivamente do app, né, mas temos o IPO também ali, né, que são dois carros-chefes aí da CN com nomes parecidos, né, que vão nos ajudar aqui, são aplicativos aqui que vão ajudar a gente no dia a dia, tá? Então, pode perceber que o app aqui ele está posicionado estrategicamente aqui nessa projeção, depois do painel de gestão, tá? A gente já vai entender o porquê disso, né? Que é um pré-requisito, então, para que você possa ter o app, né? E a gente até vai antecipar ali uma fala que vai estar à frente, né? O app, ele é gratuito, né? Desde que você tenha o painel de gestão, ele é gratuito, então não tem o porquê você não utilizar, não fomentar isso na empresa. A partir daqui, então, a gente vai entrar, então, que a gente está falando sobre uma nova experiência, de forma rápida e tudo mais, porque hoje tudo é conectado através do app, né? Eu acho que dificilmente alguém hoje, né, talvez os mais antigos, a minha mãe ainda é assim, né? Ela tem que ir lá no banco fazer o pagamento lá, né? E ver a autenticação lá via lotérica, senão parece que não está pago, né? Mas a gente já está acostumado a pagar pelos aplicativos bancários, né? Evita fila. O quanto isso agilizou a vida da gente, né? De uma forma geral. Você pode baixar, enviar, hoje você faz uma autenticação, abertura de conta, tu faz tudo online praticamente, né? Então não tem como a gente fugir muito da tecnologia, lógico, com sua segurança, com seus cuidados, né? E o app é um aplicativo justamente com esse objetivo, né? De fazer ou estreitar essa comunicação da empresa com o empregado, né? Então a gente vai ter essa missão aqui de trazer para vocês tudo que o empregado vai ter de visão, de informações, como que a empresa vai poder tratar isso também, né? O que ela pode fazer ou não. Então, a gente fala em autonomia, né? A palavra autonomia é isso, para que eu possa fazer, que eu não precise necessariamente carregar lá e me traga a informação pronta, né? O aplicativo em si, ele traz alguns benefícios de forma geral, que a gente já está conversando, né? Mas é a questão de diminuir algumas rotinas, né? E quando a gente fala de diminuir algumas rotinas, eu posso trazer até alguns exemplos para vocês, assim, no nosso dia a dia mesmo. Num final de semana, a gente estava definindo. A minha esposa precisa programar as férias e eu disse, eu e as duas, a gente geralmente vai programar próximos. E eu não precisei ligar um computador, acessar o meu painel para olhar, né? Eu simplesmente peguei o celular com o app, olhei ali meu período de férias, consegui olhar o calendário de férias de quem estava em férias para ver se algum colega estava, porque geralmente isso passa pelo gestor, para não ficar muita gente em férias. Imagina no RH sair todo mundo de férias, né? Ou depende da tua função lá, uma máquina, enfim, depende da área de cada empresa, né? Então não tem como todo mundo sair junto. Então, se não houver essa comunicação no dia a dia, você pode vir aqui consultar. Então, eu sei quem ia sair de férias, os meus colegas mais próximos do setor, né, de forma geral, e eu consigo também já ter uma ideia ou projetar minhas férias diretamente pelo aplicativo. E aí, o que eu fiz? Já solicitei por ali mesmo, de acordo com uma conversa, sentado no sofá tomando chimarrão no final de semana. E isso não é invenção, é um exemplo que aconteceu comigo nesse final de semana e que eu compartilho com vocês. Inclusive, veio o push lá, que a gente chama, que é o aviso de retorno, né, que o meu gestor direto já aceitou a programação de férias. Então são exemplos, né, que se o empregado tiver lá no seu dia a dia, lá numa informalidade, ele vai poder fazer esse tipo de consulta, né, uma programação. Daqui a pouco estão conversando sobre uma viagem, como a gente fala, né, e vira uma oportunidade. Será que eu já tenho direito às férias? Ele pode consultar lá, não precisa vir no RH, pedir qual é o período aquisitivo, eu já tenho direito? Porque a gente no dia a dia está acostumado com isso, mas o empregado não, né? Então quanto mais autonomia ele tiver para isso, de olhar o seu período de férias, né, entender, né, ver que ele já tem direito, fazer essa solicitação, lógico que tem o papel do gestor para aprovar, para não dar esses conflitos, mas a solicitação ele já pode fazer e se vier a confirmação, ele nem precisa falar pessoalmente com vocês, né, no RH. Já vem tudo isso autorizado, inclusive depois a documentação para ele assinar. Então, é uma das funcionalidades, mas para exemplificar de quanto isso, há um tempo atrás, era impensado, né, em relação a RH, né? Tudo vinha ali, né, aquela formalidade, preciso sair de férias, já vem toda aquela formalidade, dependendo do grau que a empresa está de tecnologia, geralmente é assim, né, vem tudo de uma conversa pessoal, geralmente, né, primeiro, antes de tudo. Então, todas essas informações aqui a gente fala, dá essa autonomia, reúne várias informações, a gente vai ter uma ideia clara de várias, né, a gente só trouxe uma aqui pontualmente de férias, mas tem muito mais do que isso, né, e a gente vai ter, fazendo isso, sobra mais tempo para o RH pensar em coisas estratégicas, como a gente fala, né? Eu falo porque eu estive do outro lado também como colaborador e também como gestor na área de RH e depois a gente para o suporte. A gente passa muito tempo
planejando as coisas, né? E às vezes a gente consegue executar, muitas vezes a gente fica na parte estratégica, pensando no negócio da empresa. E muitas vezes a gente acaba tendo que abrir uma janela ou mudando o ramo, se a empresa não estiver devidamente organizada, onde você perde bastante tempo com informações, né? Buscando e levando informações dentro da empresa. Então, eu acho que essa ferramenta ela vai ter esse ponto, né, de uma comunicação assertiva aí com o teu empregado, de uma forma clara também, pontualmente, né? Então, a gente vai ter muitas coisas legais aqui para a gente analisar de benefícios, tanto para o empregado como para a empresa. Sempre é bom lembrar. Não é só benefício para a empresa e nem só para o empregado, é para ambos, tá? A gente tem aqui também algumas coisas de engajamento, que é muito importante, tá? A gente vai perceber que tem algumas ferramentas no app. O engajamento é o que? A pessoa se sentir pertencendo, né, ao local. Então, depois a gente vai trazer ali, mas quem nunca teve essa curiosidade, de repente chegou no RH de manhã, tu cumprimentou um colaborador, horas depois tu soube que era aniversário dele, né? Ou você soube que ele estava de aniversário de empresa. Se você já soubesse, né, eu acredito que a maioria de vocês já pelo menos daria uma saudação, um parabéns, né? Então isso você tendo no app, você criando esse hábito, né, essa rotina de ver no app, dar uma olhadinha, né, quem são os aniversariantes de hoje, eu acho que isso traz, né, um bem-estar para quem é gestor e também para colegas, né, no dia a dia, as pessoas mais próximas, para ter esse contato, né, e você saiba, né, de passar lá, mandar um oi, ó, parabéns pelo tempo de casa, né, pelo tempo de empresa. Eu acho que isso engaja, faz a pessoa se sentir bem. Eu acho que não tem nenhum de nós que não gostaria de receber, né, logo cedo aquele de surpresa, né? Não adianta às vezes no final do dia, porque já tem balões na mesa e tudo mais, né? Mas aquela surpresa, né? A pessoa, como é que ela lembrou? Como é que ela sabe? Se vocês têm a pessoa no particular, tudo bem, tem o seu calendário individual no celular, né? Mas no app você tem da empresa, então você também consegue engajar, criar essa proximidade entre os colaboradores de forma geral, né? Então, tanto para aniversários como para tempo de empresa, né? É uma das funcionalidades mais interessantes, assim, para essa questão de engajamento. Tem outras que a gente vai voltar a falar, mas é para a gente também trazer sempre algum exemplo na prática do que pode ser feito, tá? Né? E aí a gente fala em experiência, né? Quando a gente fala experiência é o que a gente vive no dia a dia, né? Então, se o teu empregado está na tua empresa, a experiência dele conta muito, profissional, mas também de empresa, né? Como que eu estou sendo um bom trabalhador e como que a empresa está me vendo, né? Então, é muito importante que a gente apresente, né, uma experiência legal, e acho que esse aplicativo faz um pouco disso, né? Ou faz muito disso, né? Ele traz uma experiência diferente para o empregado, tá? Sinal que a empresa está preocupada, né, em trazer algumas situações. Então aqui a gente vai abordar um pouquinho melhor, né, algumas funcionalidades, vamos conversar, provavelmente vão surgir algumas dúvidas pontuais aqui sobre as principais funcionalidades, né, o que eu posso, o que eu não posso, né. Vamos dizer assim, não é um assunto tão extenso, então talvez a gente nem vai consumir todo aquele tempo que vocês de repente deixaram ali reservado, mas no final a gente vai ter tempo aí bastante para perguntas também, né, e respostas. Uma das principais funcionalidades, então, ela está diretamente ligada aí ao trabalho mesmo, né? A jornada de trabalho, ao registro, né? Ao controle da jornada. Né? Então, hoje, geralmente, vocês têm ali um relógio físico e tudo mais, mas se no painel de gestão lá você tiver a funcionalidade contratada, a gente sempre fala do painel porque todas as funcionalidades, né, que você tem no painel, né, a grande maioria lá, se tiver tudo organizado na empresa com relação aos papéis, essa liberação para os empregados, né, você tem como liberar, então, para que o empregado possa fazer o registro do ponto via aplicativo. Isso também é uma funcionalidade legal. Claro que tem que ter uma gestão para isso, né? A relação de confiança e tudo mais, né? Porque a partir do momento que a pessoa registra o ponto ali, você tem que também algumas situações, né, que você pode pontuar, ajustar, desde qual a distância que a pessoa pode registrar, né? A gente chama de cerca, né? Então você pode, tantos metros da empresa pode registrar, senão a pessoa está a caminho lá atrasada, bate o ponto, também não é o ideal, né? Então a gente tem meios, né, de você fazer algo legal. Depois, o empregado ali, enquanto ele está subindo, ele está à disposição da empresa, ele tem essa autonomia também de registrar. Né? E junto com isso, ele vai poder tirar um relatório de jornada, ele vai poder acompanhar se está faltando alguma marcação. Toda a gestão do ponto, né, que hoje é feita, faltou uma marcação, ele pode estar enviando, de repente, alguma informação para que o gestor já possa autorizar e corrigir essa questão também, tá? O ponto, como dizer assim, ele é crucial, né? É fundamental para a empresa. Então, ele vai poder estar listando ali, de repente, até mesmo visualizando todo o cartão ponto para a gente, também é importante depois, tá? Temos uma rotina que é muito importante para as empresas organizadas, que é a questão dos feedbacks, né?
né? E os feedbacks, eles podem ser, né, de diversas formas. A gente está acostumado aqui na Sancom e acredito que vocês, no dia a dia das empresas, né, o feedback ele tem muitas formas, né? Então você pode estar trazendo melhorias, né? Você pode correções, elogios de situações simples, né? Não precisa deixar acumular muitas coisas, né? Cada situação que ocorrer. Então você tem um registro de informações, de conversas formais com o teu colaborador, né? Então no próprio aplicativo existe uma funcionalidade onde você pode estar fazendo a solicitação para o teu gestor de um feedback. Preciso saber como é que eu estou indo, ou aconteceu uma situação mais tensa, eu posso ir lá e solicitar especificamente sobre aquela solicitação, né? Ou aconteceu tal situação, como é que o meu gestor vê, eu quero conversar sobre. Então isso é muito interessante entre colegas que a gente fala, você pode estar respondendo, evidentemente, alguma situação, né? De repente alguém te mandou lá um feedback de parabéns, lá de feliz aniversário, você pode estar respondendo, também é uma forma de interagir, né? Com relação a isso, tempo de casa. Então tudo isso que a gente fala é o engajamento, é a comunicação, é fazer com que as pessoas se sintam, né, integradas, né, na questão do trabalho, né, e entre colegas. Então, e até mesmo para situações mais críticas, onde você precisa, de repente, como RH, depois ter uma ação, né, alguma informação mais importante, né. É um dos itens que a gente tem aqui bastante importantes e utilizados. Acesso aos dados cadastrais, né. Esses acessos aos dados, quando a gente tem admissão, a gente pede uma relação de documentos, né? Evidentemente, vários documentos, hoje já com a admissão digital e outras funcionalidades, fica mais prático, mas no RH era costumeiro a gente ter lá uma pastinha, né, com um número de documentos e xerox, né? Os jovens aprendizes, né, tiravam bastante xerox, né? Pelo menos onde eu trabalhava eram os principais lá. Então, porque tu tinha que guardar um monte de documentação, você cuida. Hoje é tudo digital, né? Tu pode tirar imagens e alguns ajustes. E quando você tem esses dados já cadastrados no sistema e há uma troca, o empregado não precisa ir até o RH lá e informar, olha, eu troquei de endereço. Né? Ele pode fazer a atualização direto pelo aplicativo, né? E vai para a validação de vocês, ele consegue enviar comprovantes para vocês, né? E você só dá um ok lá para atualizar no painel devidamente, depende da alteração, né, que ocorreu, né, justamente por causa dos envios ao e-social, né? Então, aí fica sempre à mercê do RH, dar um ok, né, tá ciente dessa alteração. Então, também é muito importante essa atualização de dados cadastrais, né, dedicação de filhos, né, de outras situações dependentes de forma geral, né, ele tem autonomia, inclusive, de algumas autorizações, de algumas situações onde há um dependente de imposto de renda ou não, ele pode estar informando ali a partir de alguma mudança, né? Porque hoje, queira ou não queira, o RH, se não souber a informação, vai seguir o que está fazendo hoje, né? Então, a partir do momento que há informação ou vem essa informação, senão você tem que fazer uma atualização. Antigamente se fazia isso, né? Uma atualização meio que anual ou semestral com o empregado, mas era na conversa, né? Hoje não, hoje você consegue ter essa funcionalidade. E um dos itens mais interessantes que eu acho do app que nós temos, tá? É uma questão onde você consegue informar diretamente no aplicativo uma opção onde você consegue compartilhar links. Então você consegue mandar vídeos, o acesso rápido que a gente chama, então você pode mandar links para o teu empregado, ele vai acessar, pode ser um formulário de uma pesquisa, pode ser um documento para ele assinar, pode ser alguma propaganda que você queira fazer interna, né? Então passa no RH, alguma coisa assim, então essa parte de acesso rápido ali de links é bem interessante porque em vez de você ir atrás do teu empregado, você pode disparar essa informação para todos ou para alguém e o empregado recebe lá no app, vem a notificação, né, pela uma notificação, um push que a gente chama, né, é um termo mais técnico, e ele vai receber a notificação. Então ele pode acessar, pode fazer até mesmo algum pré-cadastro, alguma coisa de divulgação da empresa mesmo, né? Todos esses itens que eu vou falando para vocês aqui, o app ele é muito intuitivo, tá? Então é como qualquer aplicativo ou qualquer... É muito autoexplicativo quando você abre ele, tem lá os ícones, é só você acessar, sair, entrar, ou enfim, enviar informações, você consegue testar todas essas rotinas de uma forma muito tranquila, tá? Uma das coisas também que são interessantes, que a gente já havia comentado lá, que era essa busca de aniversariante, aniversário de empresa, né, que a gente já deu alguns exemplos, né, para questão de consulta, né, e você pode também usar a parte mais social de buscar colegas dentro da corporação, então você consegue buscar quem está ali usando, né, você consegue buscar informações e até mesmo para, de repente, mandar um feedback, né, ou até mesmo compartilhar, agradecer alguma situação legal, né, que houve e tudo mais, tá?
Aí tem algumas questões ali que a gente vai respondendo para vocês ali no final, tá? Para mim só não perder a linha de raciocínio, mas assim, a questão dos dados atualizados cadastrais sempre vai passar pelo crivo do RH, não vai ser atualizado automático lá na ficha sem o ok do RH, né? Ou do gestor ali que está responsável por isso, tá? Para evitar justamente de alguma informação ficar errada, tá bom? Mas depois a gente volta a trocar uma ideia ali também sobre alguns itens aí que ficaram para trás. A questão das férias, como a gente comentou, tem toda a rotina de férias, tá? Talvez seja uma das principais funcionalidades do app, né? O ponto e essas questões das férias, porque é do nosso dia a dia, né? Então, tudo que a gente fala de rotinas de férias, que você definir lá no painel de gestão, a política de férias que a empresa quer, né? Essa consulta de calendários individuais e também de toda a equipe, né? Você pode estar utilizando pelo aplicativo, tá? Toda ela. Então, a solicitação, a assinatura, a consulta dos períodos, o que tem direito ou não. Então, é bem completo realmente, né? Se a pessoa for solicitar as férias e ficar fora das diretrizes que a empresa prevê lá no painel, né, ele não vai aceitar, né? Lógico que quando retornar, não significa que vai estar aceita as férias, vai passar pelo, né, como a gente fala, pela autorização do teu papel lá de gestor, se é o RH que faz direto, se passa por um gestor antes, aí depende da tua organização, como é que ela está, né? Interna. Então, isso também é algo bem interessante, talvez uma das, ou se não tiver no top 3 das mais importantes que nós temos do app, né, é a questão da gestão das férias, tá? E constantemente, né, a gente já percebeu isso nas notas de versão, eu acompanhei algumas notas aí até antes de falar, a todo momento, assim como o sistema sofre atualizações, o sistema tem versões, o app também, né? Ele vai sofrendo mutações ou melhorias, algumas dicas, algumas coisas. Então é muito importante até a gente pensar nisso e lembrar disso, porque a todo momento são situações novas que vão putando. Se a gente olhar lá no origem, o app ele funcionava um pouquinho diferente, agora ele foi melhorando, para chegar e ser realmente uma ferramenta robusta para você, ser uma ferramenta de uso contínuo para os seus empregados, né? Então, é uma das questões também que ele não vai parar no tempo, né? Nesse sentido, ele vai acompanhando a evolução da ferramenta, né? Essa que é a ideia da Senior também para o aplicativo. E vão saindo versões, né, cada vez melhores, tanto para iOS como para Apple ali, né, para os dois sistemas operacionais aí a Val que sabe melhor, né, Val, essa parte não é minha praia, mas enfim, para os dois tipos de celulares aí, do smartphone né, como se diz, os sistemas operacionais, né, distintos, tá? Olerite digital também, que a gente fala, então, proventos, descontos, então ele consegue ter uma visão. Aqui eu trago mais um exemplo da prática que deve ter acontecido com quem utiliza o app, né? Mas eu estive em férias aí uns dias no mês anterior, né? E aí, logicamente, né? A gente foi dar uma olhadinha no líquido ali, né? Chegou perto ali dos 50 mil líquido ali, né? E aí, quando a gente for olhar, né? Tinha um valor, obviamente, porque pra gente, em casa, a gente acaba compartilhando, lógico, né? As contas, e aí acontece o quê? O que vai entrar, o que eu vou pagar. Então, novamente, eu não precisei acessar, né, ou entrar lá, né, acessar o computador para dar uma olhada no painel, como é que tá lá, porque lá também tem, logicamente, né. Então, o app estava ali, né, só pegar o celular, como se diz, da mão do filho, né, que está jogando ali, né, e dar uma olhada, né, e acessar o app, você já tem uma noção ali, a partir do momento da liberação do RH, né, quanto que entrou ali de líquidos e tudo mais. Se eu quisesse usar essa informação para frente, eu também poderia, né? Então eu poderia estar utilizando, poderia estar imprimindo em PDF, então tem outras opções legais também, onde o empregado não precisa vir até o RH lá e ficar pedindo a sua folha de pagamento, no caso, né? Ele já pode ter ali o acesso, eu acho que todo mundo aí que já passou por isso sabe, né? Quantas vezes a gente recebeu um RH pedindo as 3 últimas folhas de pagamento lá para fazer alguma coisa, né? Abertura de conta, né? Ou alguma coisa aqui, ou um financiamento, né? Então hoje ele já teria, né, na palma da mão dele essas informações para passar onde ele for querer utilizar, né? De uma forma bem rápida. Mais um exemplo de que o RH, nesse caso, né, não precisaria ser usado para essa finalidade. Né? Tem um item chamado Happy Index, se a minha tradução não for boa, me perdoe, né? O inglês realmente não conheço muito pouco, só a parte técnica, né? Mas é a pesquisa de humor, tá? O que é essa pesquisa de humor? Eu achei bem interessante. No primeiro momento, assim, eu não dei muito valor, que parecia, mas eu fui olhar um pouquinho com mais calma e achei bem interessante. Porque são as carinhas, né? Então são 5 carinhas lá de níveis, né? Entre o mais triste, é parecido com a pesquisa de satisfação lá, né? Dos atendimentos que eu e companhia fizemos aí para vocês. Então,
você consegue colocar lá qual que é o teu humor do dia, né? E isso é muito interessante pelo seguinte aspecto, não é só colocar a carinha, porque aí você relaciona essa carinha sobre o quê? Por que você está daquele jeito naquele momento, né? Se é uma questão pessoal, então tem uma série de opções lá. É bem interessante de olhar, né, se o humor está ligado, de repente, a uma questão de, né, se está, vamos dizer assim, se está direcionado a uma questão de saúde, né, de repente é uma situação momentânea, uma preocupação de uma viagem, uma prova difícil, você consegue colocar, aí cada um, lógico, né, vê a exposição que queira fazer, mas se você tiver isso de vários colaboradores, né, e essa informação você consegue extrair através de relatórios enquanto gestor, né, o quanto seria importante você entender como é que está o clima naquele dia da tua equipe ou de alguns, perdão, para você chegar de repente ao lado, conversar com essa pessoa, né, perguntar como é que ela está, chamar no particular. Então você pode ter uma ação humana, né, enquanto RH, que você não tem se você não chegar para ela e só perceber que ela está com a cara fechada, né? Se ela tiver essa exposição, se ela sentir a vontade para fazer, né? Você deixar ela à vontade para isso, né? Então, no outro dia ela está muito feliz lá, o time dela ganhou, né? Ou ela recebeu um prêmio, recebeu alguma coisa, o filho passou de ano lá, alguma coisa assim. Então, ela vai poder externar tudo isso, né? E você também consegue usar todas as informações da maneira que você achar melhor, né? Criar, né, situações para o uso disso, parabenizar as pessoas, enfim, né, tem muitas maneiras legais de você aproveitar essa questão de humor e ela é muito, eu diria assim que ela está muito utilizada hoje, né, de uma forma geral, que é muito importante a gente ter isso, essa parte humana, né, a própria Sancom tem, né, nos seus valores aí, antes de tudo, gente, né, a primeira, né, então isso está muito ligado com essa pesquisa de humor, essa importância de saber como é que a pessoa está, né, claro, os mais próximos, aquelas pessoas que estão ali do teu lado, fica mais fácil, né, você já consegue perceber, as pessoas compartilham, têm liberdade de compartilhar situações pessoais, né, profissionais e tudo mais, né, mas muitas vezes você fica, né, refém disso, então também é interessante a gente ter essa, né, isso como uso para a gente, tá, no nosso dia a dia. E tudo por notificação que a gente fala, né? Essas notificações de push que, né, ficam lá avisos, né? Para você dar uma olhada. Então eu tinha 2, 3 avisos lá, o feedback semestral nosso veio, né? Então pelo app eu consegui ver, posso ler ele ali, né? Posso retornar, não entendi a parte do feedback. Eu posso usar o aplicativo normalmente, né? A todo momento, tá? Para fazer a minha interação com a empresa, com o meu gestor, sem precisar ir lá chamar ele na sala e conversar com ele. Se houver necessidade, né? Lógico, né? Tem essa segunda opção que já é tradicional para a gente. Nós temos aqui, então, o pré-requisito que a gente comentou lá, né? Que é você ter um tenant da plataforma e também do painel de gestão. É algo um pouco mais técnico, então, muitas vezes, né, se surgir alguma dúvida específica, a gente vai estar à disposição, até mesmo via suporte, né? Algum ticket, alguma situação que vocês tenham de dúvidas, né? Como é que eu faço? Eu preciso de uma ajuda para a gente fazer isso, né, funcionar e tal. Por que a gente fala isso? Porque o painel de gestão ele não, é um pouquinho diferente do IPO, lá onde você tem que dar um comando, né, ele já vai estar disponível. Então, tendo o painel de gestão, já vai estar disponível. Basta que a pessoa faça o quê? Né? Que ele tenha né, as permissões, funcionalidades, porque eu posso, né, vamos supor que a minha equipe não está preparada para fazer solicitação de férias pelo aplicativo. Eu posso não disponibilizar essa opção. Né? Então, tudo que eu tenho lá, de uma forma geral, mas se eu quiser restringir, a pesquisa de humor não quero disponibilizar, eu tenho como, né, não disponibilizar se eu quiser, mas via configuração. Mas o ideal é que você deixe, né, o mais pleno possível para que todas as funcionalidades você tenha acesso, tá? E a gente tem aqui uma questão que é assim, o app tem algum custo? Não, né? A gente comentou lá no início, o app ele é uma dupla dinâmica, ele vem junto com o painel de gestão, né? É o Batman e Robin ali que a gente fala. Então, o app ele vai ter um apoio, é uma extensão. Então, você tem aqui o painel, a empresa usa à vontade e todos os seus empregados você pode ofertar isso para eles de uma forma gratuita. É só questão de divulgação, né? A gente vai estar vendo aí, provavelmente alguma situação aí que a gente possa dispor, né? Mas essa questão de você falar para o teu empregado, porque você sabendo o que faz é legal, mas como é que tu vai fomentar isso, né? Então a gente pode estar pensando alguma coisa aí juntos, né? De alguma questão de divulgação para que você possa apresentar isso para o teu empregado também, como forma de divulgação para que fomente, para que ele possa fazer o download, né, desse app, que ele use, teste, ver se ele vai gostar. Eu acredito que quem instalar uma vez e ver todas as funcionalidades não vai desinstalar, né, vai continuar utilizando aí, porque facilita, tem muita informação sua lá da empresa,
né? Que você não precisa se preocupar. É um geral de toda a empresa, se for ver, né? Tá tudo ali, né? E o empregado pode fazer o download gratuito, né, na loja, não tem custo nenhum, né? E ele vai fazer um login, e esse login que ele faz lá para acessar, ele é exatamente o mesmo que é usado no painel, né? Então você tem lá no painel de gestão, aí, geralmente os RHs, né, já fornecem lá para eles. Então você consegue ter a partir da admissão, né, já fomentar para ele já baixar lá, enfim, e a partir daí sair usando, né? Só logar lá com o seu usuário e senha e vai estar. Ele pode fazer a troca eventualmente, né? Ou quando esquecer, mesmo procedimento que já existe, tá? Aqui a gente está trazendo só algumas perguntas e respostas mais frequentes, mas que podem estar também no texto de vocês aí, tá? Então, quando tem múltiplos vínculos, né? Nesse caso aí, pode ser que o empregado tenha, né, um painel de gestão e o sistema múltiplos vínculos. Então, nesse caso aqui, somente o primeiro contrato, né? A Sênior ainda, essa questão aqui, acho que vai, né, mais à frente, talvez tenha essa segunda opção, mas ele hoje é para o primeiro contrato apenas, isso ainda não está ajustado, né, ou melhorado, vamos dizer assim, mas pode ser que futuramente venha, né, alguma novidade sobre isso, tá? Mas para múltiplos contratos ele acaba utilizando, então, somente para um, né, que é uma questão mais específica, né? Aqui nós temos então para o Apple, né, Store e para o Play Store ali, que são os, né, automaticamente ali para quem quiser fazer, ou se quiser procurar lá pelo aplicativo normal, né, então vai no smartphone, você procura, tu acha fácil lá o app, né. Tem uma curiosidade que do app ali, que eu acho que até passei um pouquinho rápido ali, mas é que é a questão do nome, né, então da onde que surgiu o app, né, o W que é do trabalho, o work, né, o A ali de autonomia, né, que a gente tem, e a partir daí se criou o app e o P, que é uma linguagem mais voltada à internet, então para dar aquele, vamos dizer assim, o up, né, que é muito aí a Praia da Val, né, o app, né, então eles falam aquela questão fonética mesmo, né, e utilizada para dar um nome, né, assim como o IPO, né, e claro que tem todo um estudo atrás disso, né, para ser algo fácil também, né, então alguma curiosidade sobre esse aspecto, né? E durante essa observação aí das rotinas, até a gente buscou alguns documentos e até compartilhar que de repente alguém já tenha visto, mas saiu até uma consultoria da McKinsey, né? Uma consultoria um pouco mais famosa aí, a Sênior divulga isso, eu também acho legal, né? Que ele traz um dado bem interessante que apenas 23% dos processos manuais do RH não existe como automatizar, né? Então, de tudo que a gente faz hoje no RH, apenas 23% talvez não consiga automatizar. Isso eu achei bem interessante, comecei a pensar, na época eu atuava direto como RH também, né, o meu percentual era bem maior do que esse, né, mas aí a gente começa a pensar, ok, né, então o que eu estou fazendo no meu dia a dia, de repente, e que já tem ferramenta disponível no mercado, na Sênior tem uma gama enorme, como a gente viu lá, né, do esboço, né, que você hoje está fazendo de forma manual, que você pode automatizar. Então, é esse o tempo, né, que o app muitas vezes oferece para o RH. Então, de parar de fazer diretamente o processo, né, ter essa comunicação com o empregado para que ele tenha autonomia, para que eu possa parar um tempo maior e pensar nessas estratégias. Opa, eu estou fazendo isso aqui, o que eu posso fazer aqui diferente para que eu não tenha esse trabalho tão manual que eu estou fazendo hoje? Né? Como que eu posso melhorar isso? Quais são as ferramentas que eu... Né? Então, muitas vezes as duas vão surgir, e aí a gente está à disposição, Sanco, né, comercial, né, suporte, enfim, a área que você procurar, para que a gente possa orientar vocês. Ó, o meu processo hoje é esse, faço assim, assim. O que eu posso, o que tem de ferramentas para que eu possa fazer diferente, o que eu ganhe tempo? O que eu vou ganhar fazendo isso? O que eu não vou deixar de perder? Eu vou perder? Lógico que tudo tem, né? É uma questão de desapegar algumas coisas que a gente está habituado no nosso RH tradicional, mas a gente sabe que tem ferramentas hoje que muitas vezes não tinha. Quem que ouviu falar, por exemplo, no app, ou se fosse nossa época, o app, né? O quanto isso não ia ajudar no nosso dia a dia, né? Quantas vezes eu fui no RH pedir informações se eu tinha tudo ali na palma da mão, né? Então, são exemplos que a gente hoje, né, oferece, né? Chega ao final do mês ali, nós temos internamente, né, nosso RH simplesmente fala, olha, dá uma olhadinha na prévia da folha. Todo mundo acessa o seu aplicativo, dá uma olhada, né? Hoje, tem uma questão, né? Você consegue ter uma prévia, você consegue visualizar com antecedência as coisas, né? Então, você não precisa esperar hoje
ir até o RH ou esperar passar os dias para que até uma possível correção, né? Dá uma olhada na sua gestão do ponto, né? Se o ponto está tudo ok, está próximo de fechar. Então, né, não precisa ficar tudo na mão do gestor. Né, o gestor pode descentralizar. Então, essas palavrinhas que a gente comentou aí, que são bem importantes, né, impactantes, né, a gente chama de empoderar, né, empoderar o empregado, né, dar poderes para ele, mas na medida certa, com comunicação, com informação, né, municiar ele, e aí fazer, né, lógico que ajudar ele a usar essas informações é fundamental no dia a dia, né, mas essa democratização que a gente fala e descentralização das informações é o que faz o RH se transformar, né, de uma forma muito mais produtiva, né. São alguns pontos aqui que a gente trouxe. Eu só quero voltar aqui numa questãozinha, só para deixar de curiosidade aqui da palavra que a gente pegou, e aí a gente vai trocar uma ideia agora com relação a isso. Acho que foi o primeiro slide aqui. Enfim, tinha uma partezinha, acho que só do nome do app ali que me fugiu. Antes eu tinha visto, enfim, agora acho que é numa atualização. Tá? De uma forma resumida, tá? Espero que eu não tenha sido muito ruim na comunicação, né? Mas pelo menos a visão geral do que é o app, eu acho que era a ideia, né? É a ideia, né? Fomentar o uso, né? Para que vocês internamente na empresa, todos os RHs têm que ter o app que tem o painel, baixem ele, usem, né? E fomentem entre os seus pares. E aí, em relação a isso, né? Para que todos os colegas possam usar, quanto mais gente usando, vocês vão perceber que isso é efeito, né, um efeito cascata, né? Quanto mais pessoas utilizando ou mostrando, vai surgir esse interesse, né? E é uma coisa que é gratuita, então não faz mal a ninguém, testa, verifica, né? Só tem informações lá suas, né? Garantias com a sua senha, né? Com tudo mais, tu pode fazer via biometria até mesmo, validação, né? Então é bem interessante essa parte aí, tá? Né? Então, essa é a minha parte inicial. Eu vou agora para questões de perguntas e respostas. Já vi que tem algumas aqui, achei legal. Isso. Pena que eu não tô vendo o rostinho de todo mundo, né? Porque assim não passo eu só a vergonha sozinho, né? Então tem várias pessoas aqui com dúvidas, perguntas. Não sei se eu leio ou se vocês... Eu posso ler para ti? Aqui vão. Oi? Aí? Voltou. Tá. Então, assim, ó, tem uma primeira pergunta aqui, ó, da Josiane. Olá, Antônio. Pelo aplicativo, tem como mandar mensagem de parabenização pelo aniversário? Conversa entre 2 colaboradores, por exemplo. Perfeito. Sim. Essa é uma das questões, né? Que, quando diz assim, eu queria projetar, mas né, a gente não tinha combinado sobre isso, né? Se eu pudesse projetar aqui a minha tela, que eu estou com o app aberto, obviamente, né? Então, a gente tem ali no acesso rápido, né? Mas você tem via feedbacks, tá? Pelos feedbacks, você consegue enviar um feedback de parabéns e tudo mais, tá? Então, entre empregados, entre colegas, ou até mesmo você mandar, né? E se você quiser mandar direto para alguém, você pode mandar, inclusive, um cartão pelo acesso rápido. Então, tu manda um link lá por exemplo, de um cartão de aniversário que tu pode fazer, né? Ou até mesmo padrão da empresa, e você pode mandar direto para o empregado também, se você quiser, tá? Então, via acesso rápido, tem essa opção do link também. Até deixa eu complementar, assim, né? Quando a gente fala daí desse fluxo de conversa, a gente também, para quem tem algum produto da X Platform, como por exemplo o GED ou o Sign, né? O GED de Gestão Eletrônica de Documentos, ou o Sign, que é de assinatura eletrônica, pode ter acesso ao social, que aí o social vai estar linkado no app e aí fica um feed personalizado de comunicação da empresa. Tá? Então, para quem tem soluções que são, né, pagas dentro da X Platform, o social também está disponível de forma gratuita. E aí, se a empresa tem o social, dá para fazer essa comunicação, né, de bate e volta, dá para centralizar todo o fluxo de comunicação da empresa dentro do social e acessar o social pelo app. Aí fica como se fosse assim uma timeline de Facebook, por exemplo, né, das redes sociais com que a gente já está acostumado a trabalhar. Então, só que daí, né, o social gratuito para quem tem solução da X Platform, né? Por exemplo, quem tem o GED, por exemplo, já pode estar habilitando o social e trazer mais esse benefício para dentro da empresa também. Perfeito. Rede social corporativa, né? Isso. Val, só um parênteses antes de você continuar.
Eu esqueci de falar uma palavrinha, tá? Me perdoem ali, mas na fala aqui, várias que a gente colocou ali de itens, né? E faltou trazer para vocês uma funcionalidade também aqui importantíssima, que é do Moody's, tá? Que é a nossa pesquisa de clima organizacional, que muitas empresas já têm, né? Então, os pulsos, né? Você também consegue enviar todos eles e pelo aplicativo, né? Pode ser feita a resposta, como a gente tem que fomentar o máximo de respostas possível, né? Então, o Moody's também, né? Via aplicativo, o app, né? Você pode estar utilizando e deve, né, para que ele traga essa informação para vocês, tá? Então é bem importante também a gente lembrar desse detalhezinho aí. O Alan levantou a mão, que é o Fica à microfone, vontade, Alan. Alan. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Antônio, na realidade, Boa assim, tarde. minha dúvida é a seguinte, a gente vai começar a implantar o app e como que eu faço para fazer essas liberações? Eu estava aqui acabei baixando o aplicativo e tentando acessar com o meu usuário, eu tenho usuário administrador, só que eu não consigo. Aí, essa liberação, ela é feita pelo CPF, como que ela é feita? É igual ao acesso, é o mesmo do IPO? Não, é um pouquinho diferente. O que eu posso dizer? É uma questão um pouco mais técnica, tá? E pode ser que você precise realmente abrir um ticket, ali, um atendimento para a gente te auxiliar nisso, tá? Mas o que é? A gente precisaria ver as configurações que estão no painel, tá? Então, conforme as liberações do painel, você vai estar apto, mas a grosso modo, o mesmo usuário que você loga hoje no teu painel de gestão, né? Mesmo usuário e senha, seriam os Sim. mesmos que você usaria para autenticação. Cada funcionalidade dessas que a gente está mostrando aqui, o registro de pontos, feedback, enfim, o Moody's, clima, todos eles internamente existe um pré-requisito, né? Que é um caminho lá, uma funcionalidade, que é mais técnico, tem na própria documentação. A gente pode compartilhar isso para ti, para que você bata o olho ali, dá uma olhadinha, né? E daí, em cima disso, porque isso daí realmente é uma configuração que vai vir lá do painel. Mas aí é o nosso pessoal da tecnologia que nos apoia nisso, né? Para comunicação, pode ser, vou dar um exemplo que aconteceu essa semana conosco aqui no suporte. Entrou lá, né? Eu não estou vendo a minha folha de pagamento. O colega tá. Então, como é que a gente trata isso? Então, é um pouco mais de tecnologia, vai ter que analisar, né? Logar com o usuário, pode ser um errinho temporário, né? Então, essa questão um pouco mais técnica, a gente no webinar em si, a gente acaba não vai tratando, mas vou te pincelar nesse sentido para quê? Né? Para que vocês busquem esse apoio para a gente poder realmente tirar essa tua dúvida, né? E mostrar a documentação do que tem ali, né? Claro que tu já deve ter olhado alguma coisa, mas eu acho que vai te ajudar a esclarecer, mas ela é para ser bem simples, tá? Não é para ser algo até o IPA um pouquinho diferente, né? Você tem uma liberação, mas existe lá por trás umas configurações que são pré-requisitos, né? Técnicos, né? Que precisam estar de acordo, tá? Perfeito, obrigado, Antônio. Tá, imagina. A gente tem outra pergunta aqui, nossa, tem bastante. Sobre atualização de dados cadastrais, o colaborador coloca no app a informação vai direto para a ficha cadastral ou é preciso ter um ok por parte do RH? Isso, a gente já comentou isso, né, no decorrer, então não vai direto não, até por garantia tem que passar pelo ok, né, do RH, até para questão de segurança, né, de repente alguma outra pessoa acessa, né, ou enfim, no celular, né, então precisa realmente passar. E qualquer dúvida, a empresa vai poder entrar em contato e confirmar se aquela informação, dependendo do que for, né? Porque tem informações importantes na ficha de registro que vão gerar impacto no e-social, né? Então tem que ter certeza, comprovar, tem que ser algo, né? Então tem que passar realmente pelo crivo, né? Pelo ok ou papel de gestor, ou até mesmo papel da RH, dependendo, né, da organização que a empresa tem ali, né? Nesse aspecto, tá? E o Olerite digital pode ser configurado para um modelo padrão ou seria somente o que já consta no app? Até o momento, pelo que eu procurei em documentação, porque eu também tive essa curiosidade, né? Eu não encontrei realmente uma forma que ele traga uma personalização, né? O ideal é que ele trouxesse, de repente, né? Como uma sugestão, o mesmo que vocês já utilizam, né? No RH lá. Mas isso, no momento, não. Ele traz de uma forma, né, específica da Sênior, proventos, descontos, né? A listagem, né? Mas hoje ele não está, disponível, né? De uma outra forma. Evidentemente, aquele acesso rápido que eu comentei com vocês, caso o empregado faça uma solicitação, você poderia enviar, né? Mas aí é um link específico só para uma pessoa, né? Com relação à folha, mas para não depender, né? Mas realmente essa configuração ela ainda não está disponível. Certo. Outra pergunta. Estamos implementando o app aqui nas rotinas de RH da empresa e tem uma dúvida em relação à assinatura dos documentos de férias.
Hoje é possível enviar uma notificação via WhatsApp ao colaborador que vai sair de férias quando a RH executa o relatório que envia as pendências de assinatura eletrônica? Nos testes que fizemos, somente é enviado um e-mail no endereço cadastrado na ficha complementar do colaborador. Pelas funcionalidades que a gente procurou ali pela documentação, né, a gente consegue ter acesso à documentação para assinatura e solicitação, né? O aviso em si, pelo push, é quando autoriza, né, algumas funcionalidades, mas a gente vai ter que, se eu abrir para vocês aqui, a gente não tem aqui o acesso direto, né, mas não é toda a documentação, então a gente tem que ver se isso está liberado lá no painel, né, se está todas as permissões, né, como tu disse, tu é em fase de implementação, né? Então esse aqui é um exemplo bem clássico, tá? Bem prático, que eu faria o quê? Um Ctrl+C, um Ctrl+V dessa tua solicitação, para que a gente possa te dar um apoio via suporte daí, né? A gente vai dar uma conferida junto com o pessoal para tirar essas dúvidas, né? Eu acabo não conseguindo ter acesso interno para ver se isso, né? Então faria uma consulta se todas as permissões estão ok, se está toda a validação, né? Se isso realmente ele vai oportunizar ou não, tá? Não está 100% claro, somente pela funcionalidade, né, essa questão, tá? Então a gente pode buscar isso para vocês, e se a gente não tiver a informação, a gente pode também envolver aí a sênior, né, buscar como melhoria para o futuro também, tá? Porque até vi, né, abre uma notificaçãozinha no topo do aplicativo, mas às vezes um mas push, somente né? para a solicitação e para um ok. Eu acredito até que tenha como buscar mais, né, ou complementar esses pushes, né? Mas a gente tem que verificar nas liberações. Certo. Eu fiz confusão aqui, ó. Não ficou muito claro para mim a última informação sobre quem tem outras funcionalidades. Exemplo, nossa empresa tem o GED e o Sign e utilizamos o app, mas sem o painel de gestão. Consigo algum recurso a mais dentro do app? Aí realmente essa questão, acho que o painel, todas as funcionalidades que nós temos no painel estão disponíveis via o app, né? Essas outras formas que a gente tem, né, do GED, eu não me aprofundei todos ali, não sei, de repente, Val, você também, a questão de informação, tá? Mas eu acredito que o principal seria ter o painel, porque ele é um espelho, né? É uma extensão, como a gente fala, né? Então, as principais funcionalidades você vai encontrar no app, né? As principais, né? Aí teríamos que olhar realmente no teu cenário lá, se você tem o app, você está conectando para ver o que está oferecendo para ti lá, né? Porque muitas liberações justamente vêm do painel, né? Exatamente, como você bem pontuou, né, Antônio? É a extensão do painel de gestão. Então, as principais funcionalidades, aniversariantes, as buscas de pessoas, os dados financeiros, tudo isso está vinculado ao painel de gestão. Aí, se você tem marcação do ponto, você pode habilitar para dentro do app também a marcação de ponto. Se você tem a pesquisa de clima, entra a pesquisa de clima também para dentro do app. Então, assim, a principal ferramenta, né, o principal pré-requisito para você usar, né, melhor o aplicativo é o painel de gestão. É o mais completo, né? Isso aí. Gente, tô me perdi nas telas. Tem um elogio aqui, muito obrigada, Antônio, pela apresentação. E Obrigado também. Como ou com quem podemos ver o que precisamos para utilizar a ferramenta no pacote atual da empresa? Essa posso responder, né? Fique à vontade. Então, André, seu executivo de venda, você deve ter um contato dentro da sua empresa, né, que é o executivo. O suporte também está sempre disponível para atender as solicitações, mas assim, você pode chamar o seu executivo e ele vai te orientar a melhor forma, né, e ver ali o que você já tem contratado, o que tem direito, o que não tem, para ver ali para estar utilizando o app, tá? Então, a principal recomendação é conversar com o seu executivo de venda. Daí avisa que viu, né, o webinar aqui, quer entender um pouquinho mais sobre o app. Obrigado, Val. Isso aí, André. É isso aí, vamos lá. E das perguntas eram essas. No decorrer da nossa conversa, como eu comentei, a gente pode ter, de repente, passado alguma informação que ficou desapercebida, ou dúvidas que é normal, e por uma questão ou outra a gente não ficou à vontade para fazer a pergunta agora, mas a gente vai estar à disposição para isso, né? A qualquer momento, quem quiser abrir o microfone e falar alguma coisa também fique à vontade, né?
A gente, né, a democratização e a descentralização funciona na Sancom, né? Então, para vocês também, assim, né, a gente está aqui à disposição. A gente nunca vai saber tudo ou responder tudo de primeira, né? Mas assim como é no suporte, se a gente precisar alguma informação que a gente não tem, a gente vai buscar ou fazer o máximo para buscar, tá? Esse é o nosso compromisso aí com vocês também. E não só todas as rotinas, né? Essa é só, assim, só um asterisco, né? No meio de tudo que a gente tem aí da Folha, né? E tudo mais, tá? Mas então, fica essa visão para vocês, né, do app, da importância que é vocês utilizarem quem tem o painel, né, quem não utiliza ainda, né, e fomentar isso para que todos os seus colaboradores passem a utilizar. E aí vocês vão, daqui a um tempo, vocês vão voltar aqui e vão trazer a informação do que mudou, né, a cultura, né, que isso muda, inclusive, muitas vezes a cultura da empresa, né, a visão que o colaborador tem da empresa, né, ou seja, as informações não estão mais secretas, né, as informações estão abertas aí para quem quiser, né, porque não tem nenhuma informação lá que não possa ser divulgada para o empregado, né, então não é um sigilo, não é uma coisa, aquela coisa, não, tá aberto, se o empregado quiser compartilhar com o colega do lado o seu período de férias, fica à vontade, né, porque é dele a informação, né, então a gente tem que desmistificar um pouco isso, né, e deixar com que, né, o empregado tem essa decisão sobre os seus dados ali, as suas instruções, se ele quiser, né, fica à disposição, né. Então, de uma forma geral, nosso objetivo era esse, passar uma visão para vocês, né, e obrigado aí pela paciência de vocês, mais uma vez, desculpa aí um pouco do sem jeito, não é a minha praia, né, muito mais aval, né, vocês sabem disso, né, mas eu agradeço aí de coração a atenção de todos e a gente está à disposição a partir daí também, né, qualquer e-mail, qualquer ligação, fiquem à vontade. É isso aí. Então, muito obrigada, Antônio. Muito obrigada a todos vocês, né, que estiveram acompanhando. Pedindo de novo, né, lembrando, para quem estava acompanhando, está pontuando, compartilhando experiências, quem ainda não sabe o que é isso, ó, só chama a gente aqui, que a gente vai explicar como é que é o programa, o que faz para aderir, e respondam lá a pesquisa para, quem sabe, ganhar um presente aí bem legal, tá? Então, assim, até a próxima, pessoal. Oi? Antônio? Val, eu só ia te colocar nossa saia justa sem querer, né? Nós combinamos isso, né? Não sei se a gente vai chegar a ter algum material que a gente possa oferecer para as empresas para eles divulgarem o app internamente, ou a Senior de repente oferece, tu conseguiria ter essa informação. Talvez o pessoal queira divulgar isso internamente, como é que ela faz, né? Só para tirar essa dúvida, que é uma dúvida minha também, que talvez seria interessante para a gente. Claro, claro. A gente tem material sim, tá? Para quem quer, assim, já usa o app ou quer usar e aí quer fomentar o uso do material dentro da empresa, pode procurar também aqui, né? Pode abrir ali pelo site, né? Solicitar um atendimento, pode pedir diretamente para o seu executivo de conta, que daí o material que a gente tem explicando sobre funcionalidades, vantagens de usar o app para engajar um time interno de vocês, a gente ajuda com esse material, tá? Grátis. Perfeito. Então tá. Obrigado, Val. Beleza, então, gente, muito obrigado. Respondam a pesquisa, né? E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.